Ok. Já, Bem, desde aí não... Com isto, e passando agora para os segmentos que também temos aqui planeados, também com vídeo, o segmento de dicotomias, em que, desde já agradecer este bocadinho de conversa, claro, que acabou com direita sodomita, mas Exatamente. Mas Acabar com direito a mas sodomita é sempre... começamos dispensários e acabamos com sodomita, mas, Tu mas, quase para mas acho- responder, não tens nada a ver com isso. mas vamos então passar aos segmentos. Temos agora o segmento de dicotomias, que é um segmento original Segmento. roubado por nós, não é? Em que eu vou apresentar dois conceitos, duas palavras, duas pessoas. E Mas tu ouvi dizer escolhes que andam uma. uns programas a imitar-nos. Eu já ouvi dizer que sim, Já ouvi dizer que sim. E tu escolhes uma em detrimento da outra. Há um chamado dilema. Agora, Oh, exatamente. Nunca ouvi falar, é bom. Os macaquinhos de imitação. Vamos falar sobre isso mais para a frente. Dicotomias. Como quem diz coisas binárias, bifurcações, bifurcamentos, bipartições, dicotodia, forqueaduras... Adelina Mar da Costa ficaria mais satisfeito com a liderança de Francisco Rodrigues dos Santos ou com a liderança de Adolfo Mesquita Nunes? tendo em conta os escritos do Adelina Mar da Costa sobre a moderação, por exemplo, eu acho que ficava com o Adolfo Mesquita Nunes. Esta já é recorrente. Salões do Bairro Alto ou rooftops no Chiado? Deixa-me pensar num e noutro. Por acaso há um rooftop muito bom no Chiado, que é no hotel que se chama Bairro Alto, portanto... Dá para fazer uma junção Epá, qual é que é mesmo? Rooftops do... do Chiado aos Salões do Bairro Ou Alto. Salões do Bairro Alto? Eu não conheço nenhum salão no Bairro Alto, acho eu. Mas... Como não? Salões do Bairro Alto, pois. Salões do Bairro Alto para finalmente perceber o que é que são. Exatamente. Boa. Para o presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos ou Manuel Monteiro? Francisco Rodrigues dos Santos. Bater com o dedo mindinho do pé na quina de uma mesa ou Pedro Borges Lemos? Bater com os dois dedos mindinhos aqui na esquina. Temos de convidar o Dr. Pedro Borges Lemos para se vir cá defender um dia Temos destes. de convidar. Esquerda moderada ou direita radical? Quer dizer, depende do que isso... Mas se por direita radical entendermos a direita autoritária oposta à democracia, e se por esquerda moderada entendermos a esquerda que aceita a democracia e, portanto, pessoas como eu, Com quem dá para a falar? esquerda moderada. Uma coisa é tu estares num lado diferente do mesmo jogo. Queres ganhar àquela equipa. Outra coisa É não acreditar no jogo. é não fazeres parte do jogo, não acreditar no jogo e Não quereres, jogares pelas regras, não é? e quereres acabar com o jogo e tirar de lá as pessoas do campo de jogo. Portanto, Isto faz É lembrar um o puto que é bocadinho, o dono da bola. isto faz lembrar um bocadinho uma conversa que nós tivemos uma vez do centro processual, não é? Uma lógica... Sim, eu digo isso muitas vezes quando falo do centrismo. As pessoas que não percebem o centrismo, aliás, eu uso não foi eu que inventei, um conceito tal como eu entendo, é claramente decalcado das coisas que li, por exemplo, do Fraga Iribarne em Espanha, que foram muito, aquela coisa que há pouco falei dos escritos sobre a moderação do Adelina Mar da Costa, é muito influenciado pela ideia do que era o centrismo. Quer dizer, o centrismo era aquilo que nós, na Península Ibérica, no pós-fascismo, tivemos que dizer que era o conservadorismo, verdadeiramente. Mas há uma ideia que o centrismo não é um local exato numa bússola política, não é o sítio onde não há ideologia, onde todas as ideologias são possíveis. Não. O centrismo é uma ideologia processual. É aquela ideia de que... Foste tu que me explicaste isso até. Eu recomendo vivamente, quer dizer, não está aí à disposição, mas eu posso mandar. Tu mandaste fotografias das páginas desse livro. É um ensaio muito bom que aliás é com base numa conferência que ele deu em 72 do Fraga Iribarne, quando ele era, salvo erro, embaixador de Espanha, ainda embaixador do Franco em Londres, e em que ele chama-se mesmo a Teoria do Centro. E todas as referências que ali estão, incluindo citações, são os conservadores ingleses e americanos, o Russell Kirk, o Michael Oakeshott, etc. É a ideia de que o centrismo é a predisposição para o compromisso. E eu acho que não pode ser levado às últimas consequências, no sentido em que nós
obviamente não podemos comprometer tudo em que acreditamos e não podemos estar permanentemente predispostos para o compromisso, salvo sob pena de não haver reformas, não haver, e estamos sempre entregues ao adversário, mas é a ideia de que é o próprio processo democrático, é isso, quer dizer, é a ideia de que é impossível que 10 milhões de pessoas, só para falar de Portugal, pensem exatamente da mesma forma, é impossível que vão todas votar no mesmo partido e, portanto, o nosso impulso, o nosso instinto tem que ser o de tentar o mais possível fazer passar leis, como por exemplo, com as nossas ideias, sabendo que elas vão ser contaminadas por ideias de outros e que, quando perdermos eleições, outros também vão... porque veem a realidade com base em pressupostos diferentes, que muitas vezes são pressupostos da sua própria experiência pessoal, das coisas que leram, e isso é natural. O centrismo é basicamente isto, não é aquela ideia de que não é de direita nem de esquerda. Não há... é verdade que o CDS houve um momento em que se dizia rigorosamente ao centro, no tempo do Freitas. Mas para mim nunca foi uma posição ideológica, ainda que é verdade que historicamente, por se ter essa predisposição, a democracia cristã tradicional seja vista como de centro. Aliás, o grande partido da democracia cristã em todo o mundo, ou enfim, talvez agora seja a CDU alemã, mas antes disso era a democracia cristã italiana, que era vista de centro-esquerda também muito. Que era como se... É muito interessante ver de facto, nós hoje falamos do Adelino Amar da Costa como o grande líder espiritual da direita, mas eu às vezes digo até um bocado a brincar, e espero que não me levem a mal, mas eu não sei se o Adelino Amar da Costa, onde é que ele estaria, porque todo o CDS do Adelino Amar da Costa fez um caminho muito próximo da democracia cristã italiana. Basílio Horta, Diogo Freitas do Amaral, Diogo Freitas do Amaral, a irmã do próprio Adelino Amar da Costa, que foi deputada do PS. Os partidos da democracia cristã, os chilistas católicos, não é? Os partidos da democracia cristã, a democracia cristã italiana, por exemplo, era como se no mesmo partido fizessem parte Adelino Amar da Costa, Marcelo Rebelo de Sousa, António Guterres. Exatamente. E aqueles socialistas da Igreja do Rato, e não sei. Havia uma que eu não sei se tinha a ver com esta predisposição processual, como eu lhe gosto de chamar. É mais uma ideologia sobre como estar em democracia do que propriamente uma ideologia substantiva. Eu sempre disse isso. É quase esta lógica do direito substantivo. Porque muitas vezes, porque muitas vezes, sim, exatamente. Quando eu digo muitas vezes, quando me dizem que eu sou mais à esquerda ou mais do... Eu, em muitas coisas, sou muito mais à direita do que muita gente do CDS que bate com a mão no peito e diz que é direita. Essas pessoas que muitas vezes são estatistas, são da direita antiga, protecionista, estatista, são totalmente iguais ao PS em muitas coisas. Querem o Estado a mandar em tudo, só querem com outros valores, mas é basicamente a mesma coisa. E eu que sempre fui bastante liberal na economia, sempre me senti muito mais à direita do que a média do CDS nessas matérias. E, portanto, só coisa que eu não sou é rigorosamente ao centro do ponto de vista substantivo. Muito pelo contrário. E se algumas vezes parecem temas que a meu ver são politicamente laterais, exatamente, chamados de costumes, que é um termo horrível, é porque eu acredito na liberdade. Boa resposta. E, portanto, não é... Sim, e o centro também não é esta soma nula da iniciativa liberal do nós somos de centro porque somos na direita na economia e de esquerda a iniciativa, podemos falar um pouco sobre isso, sem querer. O problema da iniciativa liberal, enfim, não é um problema, é uma característica, um sortilégio, que é a iniciativa liberal faz parte dos grupos. A iniciativa liberal, quando surge, é para ser um partido de centro. Antes do Carlos ter tomado conta daquilo, a iniciativa liberal, os fundadores, Ferreira da Silva, não é? Os fundadores eu lembro perfeitamente quando aquilo apareceu. Eu tenho muito interesse, como vocês devem imaginar, por tudo que é fenómenos políticos, etc. E acompanhei aquilo. E aquilo era um partido que vem na senda do Macron, e não é por acaso que se inscreve na internacional, entre aspas, desses partidos, que diz: entendemos que há um espaço em Portugal para um partido liberal que fica entre o PST e o CDS, entre o PST e o PS. E se vocês forem ver, são muito raros os partidos liberais na Europa
que sejam puramente de direita, ou que sejam puramente liberais na economia, libertários, neoliberais, como a esquerda gosta de dizer. Os partidos de que a Iniciativa Liberal faz parte, ou melhor, o grupo internacional, é o Macron, é o partido Macron, são os holandeses, é os Liberal Democrats ingleses. Acho extraordinário que eles, quando querem, em Portugal, fazer um cartaz com um líder internacional para mostrar ao povo português com quem é que eles se identificam, é Margaret Thatcher, que é de um partido conservador. E porquê? Porque os liberais, tal como a Iniciativa Liberal, os liberais, as pessoas que se revêem na Iniciativa Liberal no que ela é hoje, sempre fizeram parte, sempre foram uma fação importante das grandes coligações que são os grandes partidos conservadores. Conservadores, exatamente. Nunca houve essa... quer dizer, é o Ciudadanos em Espanha, não é o PP. É o Ciudadanos, que é um partido que se coligou circunstancialmente com o PS em algumas... e por isso a Iniciativa Liberal tem essa dupla face. Exatamente. Faz parte, é um partido que nasceu para ser absolutamente centrista, aproveitando um certo desgaste desgaste na imagem do PST e do PS, Centrão. do Centrão, tentar ser uma espécie de centro virtuoso. Exatamente. Mas que depois passou para a direita, claramente. E eu acho que isso vai ser um problema para eles, porque o seu eleitorado típico o eleitorado típico e a própria direção ou os cargos dirigentes são ocupados por pessoas que são claramente pessoas que eram do pacismo. Claro. Que eram claramente da PAF, aquele eleitorado PAF, aquelas pessoas da PAF. Se algum dia o Passos Coelho voltasse, estão a aproveitar essa ilusão do PSD e do CDS. Claro, se algum dia o PSD tivesse um líder mobilizador que, mesmo não sendo propriamente muito de direita, mas pelo menos não tivesse vergonha de dizer que é de centro-direita, como é o Rui Rio, e que pudesse ganhar eleições, poderia aglutinar e que tivesse e que retomasse um certo discurso liberal que há no PSD desde o tempo do Cavaco, com o Passos Coelho, que com o Durão Barroso, e que é um discurso muito próprio do PSD também. Quer dizer, os liberais estão mais no PSD do que até no CDS. Quando se fala do CDS, quer dizer, o eleitorado típico da Iniciativa Liberal, se o PSD estivesse forte, a Iniciativa Liberal não existia. O próprio Chega, quer dizer, é de pessoas que adoram o Passos Coelho. Exatamente. E portanto, se o Passos Coelho voltasse, ou outra pessoa qualquer, quando estou a dizer isto é para ser exemplificativo, claro, porque tragicamente não consigo encontrar no PSD alguém que pudesse liderar o PSD, o que diz muito. Mas o José Eduardo Martins teve a mesma dificuldade em arranjar alguém. Bem, continuando. Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina? Pois, a questão aqui é organizar qual é que é o critério. Mas eu acho que, quer dizer, Fernando Medina. Fernando Medina? Ok. Sim, porque eu imagino que seja, por exemplo, para mandar. Sim, para presidente do Partido Socialista. Para secretário-geral do Partido Socialista. Socialista. Secretário-geral, neste caso. Vamos supor que sim, que seja isso. Eu conheço pessoalmente os dois, não sou propriamente íntimo, é de cortesia. Pois, esta malta de direita, que é amiga da malta de esquerda. Não, acontece. A direita sodomita. Nos corredores, nos salões do bairro Alto. Exatamente, vão-se encontrando nos salões. Não, a questão é muito simples. Quem é que eu preferia que governasse? Acho que Fernando Medina está menos dependente psicologicamente da esquerda mais à esquerda e, portanto, sendo que podemos colocar a coisa de outra forma. Se a direita fosse governo e tivéssemos que escolher entre esses dois para líder da oposição, eu preferia o Pedro Nuno Santos, porque eu acho que era capaz, era-lhe mais difícil captar o eleitorado flutuante. Sim, pelo menos sabíamos para o que vai, era mais simples. Bem, jantar à luz das velas com André Ventura e Diogo Pacheco de Amorim ou um fim de semana romântico com Margarida Bentes Penedo? Por acaso um dia... O que é que vem daí? Não, a minha resposta vai ser, mas depois eu posso falar. A minha resposta vai ser, eu adorava, se calhar, melhor, adorava não, mas se calhar o jantar com o André Ventura, porque in vino veritas, e talvez ele bebendo 2 ou 3 copos começasse a dizer aquilo que realmente pensa. Realmente pensa. E portanto, talvez atenção, o Pacheco de Amorim também está no jantar.
É com os dois. Sim, mas se ele também bebesse 2 ou 3 copos, Podia ser que. não, Aí talvez sentisse mais à vontade para o André estar a dizer aquelas coisas. Exatamente. Enfim, eu com a Margarida, eu nunca deixei de ser amigo dela. Ela é que deixou de ser minha amiga, não sei porquê, mas enfim, ela lá saberá. Não vou entrar muito por aí. Acho que deixou de gostar do que ela achava que era a direita fofinha, mas eu acho que nunca lhe fiz nada de mal. que eu saiba, mas se ela estiver a ouvir, e se eu Manda-nos tiver um abraço. se eu tiver feito alguma coisa de mal, eu gostava de saber o que é que foi, mas não. Um abraço Sim, para a um forte Margarida. abraço, claro que sim. Aliás, eu tinha com ela uma boa relação. Aliás, era uma eu às vezes também na política, se calhar por isso é que também nunca fui muito longe. Eu senti uma posição um bocado, senti uma posição muito blasé e recordo com bastante enfim, saudade os tempos em que a Margarida dizia no Conselho Nacional, a não sei que, olha, vou estar na fila cá atrás, leva as spectators antigas, e a gente ficava ali a ler as spectators antigas que ela levava, mas entretanto aconteceu alguma coisa que eu não consigo identificar. E pronto. Fica a dúvida. Não foi no ar. mais possível. Fica a dúvida no ar. O dilema ou sem moderação? Sem moderação. Não, o que eu gosto mais não, deixa-me já agora explicar, não quer dizer que eu tenha. O sem moderação é uma coisa muito mais. O dilema comecei há 2 meses. O sem moderação aliás, é uma coisa bastante. Quer dizer, o sem moderação acho que é uma experiência muito, até sociológica. Claro que muita da minha imagem de direita fofinha tem a ver com o facto de eu, há 8 anos, estar todas as semanas a discutir, a meu ver, civilizadamente, Sem dúvida. com pessoas que são odiadas pela esquerda, algumas das quais eram minhas amigas antes de serem Odiadas pela direita. Pela direita, odiadas neste pela caso. direita, sim, odiadas pela direita, Pessoas de esquerda odiadas pela direita. incluindo eu. Não, é muito engraçado com o sem moderação. Eu lembro quando aquilo começou, eu estava foi um dia muito que nunca me vai sair da memória, porque foi um dia muito interessante para mim. Foi um dia que eu estava em Londres, já era pai, mas só estava com a minha mulher, que tínhamos ido ver no mesmo dia a inauguração de uma exposição sobre o David Bowie no Victoria and Albert. Depois íamos ter um concerto do Noel Gallagher e portanto, já era um dia em cheio para mim. E nessa manhã ligam-me a convidar para este programa, e era com o João Galamba e com o Daniel Oliveira. Eu pensei, estou lixado com F. E estou lixado com F. Mas aceitei, porque pronto, sou os Eduardo, entra só 2 ou 3 meses a seguir. Porque achavam que aquilo, por alguma razão, não sei porque, estava desequilibrado. E eu já conheci o Daniel há algum tempo, no tempo dos blogs. Apesar dele já não se lembrar de mim, era impossível não me lembrar dele, porque ele, entretanto, estava permanentemente na televisão e na rádio e nos jornais e não sei o quê. O João, com quem tenho uma relação que se me foi atirada à cara, Claro. uma coisa extraordinária, mas eu tenho com o João Galama uma relação muito antes dele ser sequer do PS. A melhor, provavelmente já era Sim, ser simpatizante. deputado, ou- nem, acho que nem claro. militante. Nem militante era, pela simples razão de que o João Galama uma vez começou a aparecer nos nossos jantares do 31 da Armada, porque namorava com uma uma rapariga, nossa amiga, que era do 31 da Armada, de direita, ainda hoje é, e portanto gerou-se essa amizade. Mas eu já tive coisas do tipo, e gosto muito da família dele, e tenho com ele uma relação de amizade que não impede que tenhamos os nossos atritos políticos muitas vezes, e que eu às vezes tenho de passar muito tempo sem lhe responder às mensagens. Mas que extravasa a vida política, claro. Mas porque as coisas... Deixa-me só... Se não importassem, eu gostava de falar desse tema, porque é um tema que eu acho que é muito importante hoje Claro em que dia. sim, estamos aqui para te É o ouvir. tema das portanto, amizades e... É provavelmente o tema... Há um livro que uma vez já foi há pouco dele, mas do Pedro Mexia, mas o Pedro Mexia escreveu um artigo lá no Expresso sobre um livro que eu não conhecia, depois fui comprá-lo, que é um livro dos anos 80, talvez, de um tipo francês chamado Jean-François Kahn, chama-se La Guerre Civile. Guerra Civil. E é sobre a guerra civil na esquerda francesa, no tempo de Mitterrand, portanto deve ser anos 80, acho eu, de como a direita, e eu li aquilo, a esquerda francesa parecia a direita hoje em dia.
super balcanizada, super sectária. Os stalinistas diziam que os socialistas eram amigos da direita. E, portanto, começou toda a gente a falar de quem é que era amigo de Amigo de quem, exatamente. Isso para mim é uma coisa muito complicada, porque eu acho que é um discurso de pessoas que são de cidade grande. Porque eu vivi, cresci em Viseu, ainda grande parte, a minha base familiar é lá, e portanto boa parte, agora na pandemia, concentrei muito sempre nos lockdowns em Viseu. Portanto, eu sou de Viseu, andei na escola pública. Os meus melhores amigos hoje em dia ainda são os meus melhores amigos De sempre. Da altura. de sempre. Não eram nem de esquerda nem de direita. Hoje são, Isto Sim, não primeiro são interessava. amigos, o resto Isso não interessava, não é? não éramos, quer dizer, com 5, 6 anos, 7, 8, Sim, claro. depois no liceu. A pessoa com quem eu comecei a falar de política primeiro, quando eu me comecei a aproximar do CDS, e ele começou, eu não tenho sequer família CDS, minha família era... Eu chego ao CDS por via do anticavaquismo e depois o independente, mas o anticavaquismo que graçava na minha família era PS, era uma eleição de esquerda. A minha família não havia ninguém do CDS. E a primeira pessoa com quem eu comecei a falar de política é um tipo que agora tem algum protagonismo na esquerda, não é conhecido do grande público, mas é o Nuno Teles, que é até daquele blog do Ladrões de Bicicletas, é do grupo do Ricardo Paes Mamed e dessa, muito amigo do Daniel Oliveira, escreve na Manifesto, é da escola do Boaventura Sousa Santos, etc. Quer dizer, e o Nuno Teles é um grande amigo meu, vejo pouquíssimo, porque depois ele foi para o Brasil e as nossas vidas não, mas cada vez que nos encontramos adoramos falar e muitas vezes até vemos o chão comum em que temos. Claro. E hoje, quer dizer, eu vejo os meus amigos, uns são de direita, outros são de esquerda, e eu pergunto-me, se eu tenho esses amigos, porque é que eu não posso fazer amigos a propósito da política Claro. do outro lado? Uma coisa, neste fim de semana aconteceu uma história muito engraçada. Foi uma das minhas melhores amigas, das nossas melhores amigas, quase irmã da minha mulher, a contar-me que foi abordada por alguém do PS para ela participar numa coisa do PS. E que quem a abordou disse, bem, mas nós sabemos que isto pode ser arriscado, um bocado temerário, porque nós sabemos a relação que tu tens com o Mendes da Silva e, portanto, o PS é demasiado à direita, é demasiado à esquerda para ti. Ele disse, não, eu não colaboro convosco porque o PS é demasiado à direita para mim. É que sim, é uma pessoa que é à esquerda do quer dizer, quer dizer, a minha filha mais nova tem o nome dela. Dei-lhe o nome, madrinha. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E essa Infelizmente, só para as pessoas não pessoas- veem isso assim, mas Eu acho que só para pessoas muito pequeninas é que isso tem. E muitas não vezes, sei, muitas parece- vezes, até no outro dia houve uma coisa que me chateou bastante, que foi uma vez num festival de música, terei uma fotografia com o Daniel e isso rebentou. Escândalo. Rebentou as redes sociais, não estava a acreditar que eu com o Daniel e com o... E agora isto ficou muito na berra e andaram a circular fotografias tuas com o Pedro Adão e Silva e com o Pedro Daniel Adão. e com... Sim, é isso. Mas eu o Daniel conheci-o nos blogs, na altura dos blogs, quando toda a gente direita e esquerda. Eu tenho algumas fotografias que eu nem mostro porque tenho medo de ofender as pessoas. Quando a gente se encontrava todos. O Pedro Adão e Silva. É que eu conheço o Pedro Adão e Silva porque do tempo dos blogs reparámos que tínhamos gostos musicais diferentes e um dia no metro em Lisboa, entre Benfica e o Marquês, ele ia para o Rato, na altura acho que era chefe de gabinete do Ferro Rodrigues, ou fazia parte do gabinete do Ferro Rodrigues, fui-me apresentar. E depois vamos fazer um blog em conjunto, quer dizer, porque tínhamos interesses comuns que estão para lá da política. Esta ideia de que a política, que tudo é política e a política define tudo, é a coisa mais totalitária. Por isso é que eu quis falar um pouco disto, porque para mim isto é muito importante. Quer dizer, e qualquer pessoa que me diga, pá, tens aquele problema, tens aquele como amigo, essa pessoa para mim fica vetada. Obviamente. Porque era o que mais faltava. Eu não podia ser amigo de... Pá, quer dizer, era o que mais faltava. E demonstra essa pequenez do outro lado, não é? O que é que isso importa? E Até porque há uma coisa que é uma pessoa que não tem noção da realidade. Porque é impossível tu não só teres amigos. Como é que é possível? Também houve agora esta polémica por causa do tweet
não é? Do Dos- Joné e a Castelo Branco e E houve- o Rosas, e houve ali uma celeuma enorme, porque como é que são amigos? Sim, claro, e houve uma coisa extraordinária. Até houve uma coisa, depois eu partilhei, até muita gente ficou chateada comigo, porque disse que aquilo era a definição de burrice, e para mim é, não estava a chamar a borrar ninguém. Exatamente. Estava a chamar a borrar a pessoa, estava a chamar com aquela definição de burrice, que é uma pessoa que escreveu um lençol no Twitter a explicar, como se ele tivesse validade científica, o porquê de não se dar com pessoas, Sei. com pessoas de direita. Sei do que estamos a falar. Exato. Epá, como assim? Como é que essa pessoa vai conseguir viver? Exatamente. Eu não sei, por exemplo, eu trabalho num escritório com 200 e tal advogados. Não são todos do CDS, certamente. Não sei. Não, bem longe disso. Bem longe disso, Bem exato. É longe isso que eu ia disso. dizer. Claro, Bem longe disso. Muito bem longe disso. E são pessoas que já algum dia me passou pela cabeça elencar e hierarquizar as pessoas consoante uma versão do CDS. É absurdo. Eu não sei, quer dizer. Às vezes uma pessoa é burra ou não tem amigos. Mas sabes, Depois há ou é burro ou repare, não tem amigos, Quando eu ou- digo às pessoas é assim, se eu só me desse com pessoas que pensam como eu, pá, já tinha que sair de casa. Não sei por onde é que tinha que, não sei se tinha algum sítio para onde ir. Epá, não, quer dizer, está completamente depalado Sem dúvida. do que. E depois sobre o sem moderação, já Eu agora. tenho um podcast com um gajo de esquerda. Voltando- quer dizer. Muito obrigado. Voltando ao sem moderação. Exato. Direita sodomia. O sem moderação começa com a ideia de. Ainda não tive a ver isso porque me aparece naquela coisa das memórias do Facebook, Uhum. o cartaz de quando começámos. E era qualquer coisa como 100 senadores, 100 paninhos quentes, sem moderação. Porque a ideia era ser uma conversa civilizada, mas era ser uma espécie de crossfire. Tal, e Exato. coisa. O que é, há momentos ali que são E é um brutais, bocadinho, sim. e já houve momentos em que, enfim, quer no WhatsApp, o célebre WhatsApp do CDS, O célebre. sem moderação, quer no meio da rua, quer não sei o quê, as pessoas tiveram que fazer as pazes. O Zé Eduardo já nos falou de grandes momentos do Sim. WhatsApp. Mas Um abraço ao Zé Eduardo já agora. então houve um, E a todos. aliás, o mais brutal foi extraordinário, que foi sobre a Catalunha, que o Daniel e o João Galamba iam acabando a amizade por causa da Catalunha. Por causa da Que é um programa que nós temos como mítico, que foi o Daniel a favor dos independentistas, o João contra os independentistas, e o Daniel começa a dizer que eles eram presos políticos e o pai do João foi preso político. E disse, sabes lá o que é ser preso político? Isso não é preso político, estás a desrespeitar os presos políticos e não sei o que. Bem, tudo aos gritos, e eu e o Zé Eduardo, bem, enfim, metemos a cabeça entre os ombros, quase que saímos dali. Mas pronto, mas o próprio sem moderação, eu acho que transformou-se numa coisa que se calhar não era suposto ser. Também que acho que é impossível nós ter, quer dizer, um programa que é suposto ter uma lógica de permanência, as pessoas correrem permanentemente o risco Claro. de se chatearem umas com as outras. O que Porque aquilo essa prova, amizade, o que aquilo prova, eu estou sempre a dizer isso lá, muitas vezes, também para me meter com a ala esquerda, é que a autorregulação funciona e o liberalismo faz sentido. Porque nós somos os primos, como aquilo não tem moderador, ou seja, não tem. É verdade, é uma lógica muito moderado direita, pela mão é invisível. verdade. Não tem. É mão invisível a É moderar. mais possível a moderar. Não tem o Estado, não tem ali a longa-manos do Estado, Exatamente. não tem um polícia. Nós temos que sempre nós temos que reprimir sempre a nossa. verdade. E acho que aquilo aguenta-se há 8 anos, porque aquilo, e agora, claro, obviamente, surgem amizades e surge algum respeito e pá, por muito que isso depois, para quem, se algum de nós tivesse enfim, uma grande vontade de ter carreira política, claro que hoje em dia é um ambiente tramado, dizer que és amigo do Daniel Oliveira ou que és amigo do João Galamba. Só o Daniel Oliveira é que não foi deputado, não é? No elenco. Tu foste 28 dias. Fui 28 dias. Os 28 dias que não mudaram o mundo. Deixa-me só já agora dizer, porque às vezes, quando tenho medo que as pessoas lá em casa pensem que eu fui porque depois desisti daquilo e fartei-me Não. e porque a comida era má no bar. Não, é porque eu estive em um regime de substituição. Exatamente. E depois
depois veio a geringonça e pronto. depois veio a geringonça. Foste dos principais lesados da geringonça. Não sei, isso. Não sei onde é que eu Somos estou todos melhor agora. lesados da geringonça. Só se estou melhor É São agora. Francisco. A minha mulher acha ótimo. Diz que foi a melhor coisa que o António Costa fez. Exatamente. Que é para eu vir embora. Bem, falando em amigos, e Exatamente. esta não estás à espera de certeza, José Eduardo Martins ou Daniel Oliveira? Epá, isso é muito difícil para mim. É para todos, pá, é para todos. Essa é muito difícil para mim. Eu Sobretudo acho porque que- foste o escolhido de ambos, não é? Agora- Pois, ainda por cima isso, ainda por cima tenho manifestações e testemunhos de amizade para além da política de ambos importantes. Em on e em off. Posso já adiantar. Sim, mas em off, e não são só proclamatórios, Claro. isso, portanto eu tenho muito, eu acho que vou passar esta, não consigo. Então, e se for entre Pedro Delgado Alves ou João Galamba? O João Galamba é há mais tempo e é uma amizade que tem a ver também com a família da mulher, Claro. com a parte de direita da família dele, que é a parte da mulher. Enfim, não estou a dizer que seja melhor ou pior, porque conheço pior, não conheço a família do lado, infelizmente também morreu, o pai morreu há pouco tempo, conheci o pai dele, tive com ele só uma vez num debate em Serralves, mas conheço, quer dizer, conheço ainda por cima conheço a família dele, conheço a família do João antes, a família da mulher antes e independentemente do João, e portanto eu consigo distinguir a persona pública dele e a Claro. persona pública que eu Claro. percebo que é abrasiva, e começámos a falar de temperamento. Eu acho que ele tem algum Exatamente. temperamento que também tem que moderar, e estamos em campos opostos politicamente, mas quer dizer, mas não deixa de ser meu amigo, e se alguém tiver algum problema quanto a isso, acho que essa pessoa é que tem um problema. Claro. Exatamente. Sem Diz dúvida mais sobre alguma. ela do que Mas, sobre ti. já tive muitos casos, Ótima resposta. tive casos de pessoas próximas do CDS a dizerem em público que achavam que eu não representava o CDS porque era amigo do João Galamba. E é- Isso diz mais Fixe. sobre elas do que sobre ti. Claro que o Paulo Porter ser irmão do Não do tens, Miguel Portas, exatamente. não havia problema nenhum. Não havia Portanto, problema. Como é que quer dizer, isto é uma coisa, não é? Claro. Ou o presidente do CDS ser amigo do filho do António Costa e aparecer em fotografias também. Exatamente. Eu vi muita gente a criticá-lo. Eu acho isso absolutamente É absurdo. calhorda, É é absurdo. ilustrativo da coisa irracional. E depois há outra coisa que é, tem a ver com o totalitarismo de tudo ser política, faz com que as pessoas achem que a pessoa só é aquilo que só é como aparece. Como aparece. Quer Exatamente. dizer, as pessoas acham que a minha vida é o sem moderação e as coisas na TVI E os suspensórios. e os suspensórios, quer dizer, como se eu não Não há mais para além disso. não há para além disso, Não há quer mais dizer, para além disso. não tenho amigos de direita. Claro. Não, claro, se quiserem fazer programas só com pessoas de direita ou só com pessoas de esquerda, enfim, as pessoas para fora parece que só têm amigos de direita ou de esquerda. Quer dizer, era o que mais faltava. Até porque muitas vezes, pois é aquela ideia de que vocês acham que a pessoa está sempre a falar de política. Claro. Não, Eu- mesmo essa questão que é, será que essas pessoas têm amigos? Porque acho que é um bocadinho impossível. É muito não difícil começares É a fazer pá, amigos só os que pensam é como tu. E impossível qual é que que é a só- piada de teres amigos desses? Exatamente, depois como é que tu evoluís? Como é que Pá, eu tu, tive uma não é? vez no outro dia estava com um bom amigo meu, o Pedro América, que é do A Porto. quem enviamos um abraço Que também. tivemos um abraço. E ele é que se ri sempre, está sempre a contar essa, porque é daqueles amigos que eu fiz em concertos. Comecei a conhecer e assim, não sei o quê. E ele já aconteceu, acho que com ele já aconteceu uma ou duas vezes, mas aconteceu no outro dia uma vez, que há uns tempos já num concerto no Art Club no Porto, de uma banda inglesa que são os Sleaford Mods. E estava um tipo sempre a chatear-me. Chatear-me não, mas simpático. A dizer, pá, o que é que estás aqui a fazer? Tu és do CDS. Estás aqui a fazer? Estás aqui a fazer do CDS e não sei o quê. E passava um gajo comigo. Epá, não é normal, pá, tens um gajo de CDS, estás aqui num concerto. Mas qual é que é o problema? E de repente vem ter comigo e diz assim, no fim, olha, mas tu és um gajo problemático, porque eu já me apanhei 10 vezes a concordar contigo e eu sou de esquerda. Ou tu tens um problema ou eu tenho um problema. E assim, mas essa ideia, quer dizer, porque há essa ideia de que uma pessoa de direita não pode ir a concertos, ou só tem que ir a touradas, isso, e essa não só é má, essa ideia, é pior do que isso, é inexistente. Tu Exatamente. estás a falar de uma coisa que não faz sentido na prática, não existe Exatamente. na prática. E portanto, quando tu tens vida para além da política,
é óbvio que provavelmente contactarás com pessoas. Não é que sejam de Mas esquerda ou de é direita. preciso ter vida que para além da política. é independente disso. São Sei pessoas. lá. São pessoas. Primeiro são A quantidade pessoas. das pessoas, com a quantidade de pessoas com quem eu me dou diariamente, na vida profissional, na vida familiar, na vida social. A propósito, tudo e mais uma coisa que eu não faço puta ideia. Se são de direita ou de esquerda, nem Ou interessa. sequer pensaram sobre isso sequer. ou se Nem interessa. pensam, pá, não sei, ou se calhar não são de nada. Epá, e eu acho que ser de direita é ser contra esse totalitarismo típico, que era típico da esquerda. Sem dúvida. Esse sectarismo que era típico da esquerda. Porque eu lembro perfeitamente, quando comecei, aliás, a ir a falar na televisão e a falar com pessoas do Bloco de Esquerda, por exemplo, eu sei qual é que é o media training que eles têm. É nem sequer olhar nos olhos da pessoa antes quando estão nos camarins. Porque qualquer tipo de relação, de relação e qualquer tipo de empatia pode ferir as possibilidades dessa pessoa ser dura perante Exatamente. sim, aquela coisa que apareceu Amolece, aquela coisa no Twitter, estavas há pouco a falar. Exatamente. É uma cultura entranhada no Bloco de Esquerda. Exatamente. Não podemos ter amigos. E eu Parece que agora nós estamos a uma matar, vez fui não é? falar com uma pessoa, não vou dizer quem é, mas uma vez fui discutir com uma pessoa do Bloco de Esquerda num programa, e antes, já sabendo disso, no camarim, comecei a dizer as 5 ou 6 pessoas que tínhamos amigos em comum, que eram todas, não eram pessoas que eu fiz na política, amigos que eu fiz na política, eram pessoas que tinham vindo de Viseu, que eram meus colegas de liceu, ou que eu tinha conhecido na faculdade, pá, mesmo para picar isso. E de facto, e hoje tenho com essa pessoa também uma boa relação, e porque, epá, A vida é muito mais, não é? a esquerda tem muito, mas a esquerda tem muito essa coisa do tudo é política, não é? Tudo é política, tudo é organizado por classes, por categorias políticas. A direita não era isso. Exatamente. Nós até dizemos, pá, se calhar é por isso que nós perdemos eleições. Eu lembro quando era miúdo, andava na Jota, fazíamos campanhas eleitorais. Com muita, lá eu fazia muito lá em Viseu. E lembro-me nós dizemos, pá, se calhar vamos perder as eleições, porque, pá, nós vimos o PC e o PS, que não paravam de fazer campanha. Nós fazíamos almoçaradas de 3 horas, porque sabíamos, sei lá, quando íamos para Lamego, vamos parar ali antes de Castro Daire, no restaurante do Mesio, que tem um arroz de salpicão e não sei o quê. Pá, mas sim, mas é meia hora, e depois ficámos lá de 3 horas. Não ganhámos voto. Se calhar a direita sempre foi mais relaxada quanto a isso. Exatamente. E portanto, pá, sim, eu sou um tipo que gosta de conviver e de falar de música, e de falar de literatura, e de falar de coisas completamente triviais Coisas da de vida, vida, e futebol, e pronto, pá. E olha, e aconteceu-me conhecer num jantar o João Galamba porque estava num jantar de direita e pensei, que aquele gajo que ele está a falar bem do Sócrates? É o namorado da... Não vou Geralmente dizer chama a atenção. Não é? chama a atenção assim, pá, assim, insuportável e não sei o quê. Mas pronto, depois a coisa... Claro. E aliás, por acaso o João tem alguns amigos, tem bastantes amigos na Orla, CDS, 31 da Armada, saudoso 31 da Armada, por causa disso. Não é por ser a direita que interessa à esquerda. Claro. Ou, quer dizer, é a forma como a vida, eu vejo isso na geração um pouco mais nova agora por causa do Clubhouse e daquilo que vocês falaram do Twitter. E eu conheço eu acompanhei algumas dessas pessoas há 2 ou 3 anos e eram muito diferentes do que são agora. E porquê? Por causa da vida, conheceram pessoas do outro lado. Aí é que está. Claro, Eu acho que há isso muitas da pessoas vida ali. faz parte. E que é normal. Faz parte. Sabes que eu levei um reparo do Rui Rio na Futurália, porque estava lá a filiar miúdos, é o que se faz na Futurália, para a JP, claro que os miúdos acabam por se filiar em todas as bancas, na JP, na JC, vão se filiando à procura de óculos e brindes e cinzeiros e por aí fora. E quando apareceu o Rui Rio, já tinha passado lá a Assunção, na nossa barraca, e o Rui foi à barraca da JSD e reparou que eu estava com uma t-shirt da JP e estava na banca da JS, porque claramente tinha as miúdas mais giras, eu estava ali a dar o meu charminho. E ele veio a correr ter comigo, também uma pessoa também aderia ao CDS que tinha as medidas mais giras. Exatamente. Nesta ocasião, Antes isso do que estava querer a ditadura do proletariado. estava na JS. E ele veio a correr atrás de mim e disse, se a doutora Assunção visse, já visse, e ele levar na cabeça, você não pode estar aqui. E eu respondi, isto diz mais sobre si do que propriamente da Assunção. Eu acho que a amizade não escolhe cores políticas. Veio logo um repórter da EN, o que é que você disse? O que é que você respondeu? Não sei o que. Ele ficou meio encavacado e foi-se embora. Mas curiosamente, tive esse exemplo de direita, se pode dizer direita, o Rui Rio, e tive também da Mariana Mortágua, porque a apanhei eu posso dizer o nome dele, porque eu fiz questão de fazer publicação disto. Apanhei-a no Bairro Alto. Não estava assim já um bocadinho fragilizada. E achei interessante, ela estava ali, vamos ver uns copos e tal, tudo impecável. Até ao momento em que descobriram que era da Juventude Popular. Acabou completamente. As simpatias acabaram, o diálogo acabou, vai-te embora. Começaram mas hostilidades fortes e pesadas, vai-te embora.
Até ali estava tudo bem. Era um puto porreiro, ia falar com a Mariana Mortágua, beber uns copos, está tudo tranquilo. Na brincadeira disse, Mariana, isto não vai ser tempo de mudar, se eu tenho uma ficha de filiação para ti da JP. Mudou logo, veio logo um exército de malta que estava com ela, correr comigo dali para É fora. muito isso, infelizmente. Aliás, a direita tem... Mas Acho- não podemos Acho nós que o também caminhar para o isso. número de convidados que nós Já tivemos do caminhamos, já PCP aqui caminhamos. dentro, o número de convidados do PCP que tivemos aqui dentro nesta primeira temporada do Bancada Parlamentar reflete bem isso. Nós tentámos falar com muitos, nós convidámos muitos. Eu cheguei a ligar ao Comitê Central para pedir autorização para alguns deles virem. Como é que eles estão? O convite foi sempre feito. E tivemos Mas pronto. todos os partidos, exceto do PCP. Exceto do PCP. Continuando. Bem, Chicão como presidente vitalício do CDS ou passar férias durante 20 anos, todos os verões, com Abel Matos Santos. A cara do Chicão, para sempre. Vitalício. Sim, vitalício. Não há problema. Vitalício. Há lá mais vida. Pá. E se ele tiver se for vitalício, É sinal Vai que o ganhar. CDS está vivo, não é? vai ganhar estofo e vai ser um grande presidente. Agora, Bem visto. Bem visto. Não, isso é vitalício, significa que o CDS vai durar. Vai Já- durar, já é uma exato. ótima notícia. É uma premissa. sendo que se eu pudesse escolher o sítio onde estar de férias e fosse um resort ótimo, em que por acaso também lá estava o Abel, não há problema nenhum. Numa offshore no Panamá, mas isso é da Fundação. É a Fundação por trás. Num cenário em que o CDS não existe. PSD ou a Iniciativa Liberal? Ui. Não fazendo esta pergunta pelo momento particularmente delicado que estamos a Sim, passar, mas numa situação São hipotética. daquelas coisas que tudo que eu respondo vai ter interpretações e eu... Vai. Não, mas posso dizer o seguinte. Acho que não serei, acho que serei coerente com, quer dizer, o PSD é muito desconfortável para uma pessoa como eu, que é uma pessoa, que é um partido de tudo que seja direita. Com esta liderança parece que tem medo. Nós não somos direita. E portanto, a Iniciativa Liberal é exatamente o contrário. Neste momento ainda é um momento puramente dogmático em que é tipo aquela coisa da pureza também. Da pureza ideológica. Isto és liberal, não és? O que é a solução liberal? Aliás, o liberalismo, eu acho que olhar um partido dogmaticamente liberal é um contrassenso, porque o liberalismo Não é dogmático. é pura e simplesmente a posição política antidogmática. Claro, não pode ser liberal e dogmático. Não É a pode posição ser. puramente antidogmática. E portanto acho, quer dizer, mas se tivesse que, não sei, eu ia ver para onde é que iam os meus amigos do CDS, mas pronto, mas para respeitar o vosso, acho que talvez, tendo em conta a amálgama que aquilo é, e talvez o PSD. Um PSD. Muito bem, pá, conseguimos pôr o Francisco Mendes da Silva a dizer. Não, se houvesse, quer dizer, não Mas tenho nenhuma perspectiva disso. O que eu gostava mesmo era do CDS Vivo. do Estamos juntos CDS, nessa luta, claro. o CDS a fazer parte de uma grande coligação com esses partidos, e o CDS Claro. como grande casa, não precisa de ser ter 50%, pode ter 10%, pode ter 8%, mas ser um partido que Representativo. era um partido onde, quando eu entrei, se começava a falar dessas coisas, os conservadores, os democratas cristãos, os liberais, era para nos rirmos uns com os outros. Nós ríamos uns com os outros. Quer dizer, as pessoas de quem eu gosto mais no CDS, que eram do meu tempo, nenhuma se define como liberal. Estou a passar pessoas que não são propriamente muito conhecidas do grande público, mas vocês conhecem seguramente. O Diogo Belford, o João Vacas, o próprio João Almeida, nunca eram os liberais. O liberal era o Adolfo, era que também, com quem eu me comecei a dar, aliás, mais tarde, porque eu fiz parte de direções contra as quais ele era. Isso era uma lógica de aceitação, de agregação. Não havia, ninguém estava a ser culpado. Aliás, acho extraordinário que hoje muitas vezes se fala do Paulo Portas para meter na amálgama da direita liberal. Quer dizer, Paulo Portas não era nada disso. Até foi dele a ideia desta coisa das tendências, que era para conseguir acantonar a tendência. Pronto, vocês liberais querem ter fiquem lá num cantinho. Exatamente, fiquem lá. Mas é extraordinário. Agora, numa gaveta dentro do nosso armário, não? Sim, mas era uma coisa extraordinária. Pelo menos isso, exato. Mas era uma coisa extraordinária. É uma coisa extraordinária. Aliás, eu digo isso muitas vezes lá dentro do CDS, que é, lembro quando isto começou, esta coisa que eu acho que foi um erro, esta coisa de fazer a direita à tendência, que é uma coisa que também soa muito à esquerda.
Mas na altura eu achei muito bem, porque a gente ia fazer uma tendência liberal. Eu lembro de eu e o Adolfo e o António Pires de Lima e a Filipa Correia Pinto, que agora aparentemente já não é assim tão liberal. Diz-me mal dos liberais, mas enfim, é minha amiga, eu gosto muito dela. E na altura estávamos a fazer a declaração de princípios, e portanto os liberais eram uma espécie de ao flor na lapela, e tínhamos ali uma espécie de gueto que nos deixava. E passados uns anos, a única tendência que apareceu era uma tendência que se chamava democrata cristã. Exatamente. Que não faz sentido. Eu lembro na altura havia muita gente, quando a tendência Esperança e Movimento apareceu, que era a tendência democrata cristã, muita gente até dentro da direção a dizer, se calhar isto não devia ser aceite, porque uma tendência cuja matriz é a própria matriz. Exatamente. Se calhar não faz sentido. São CDS mais CDS. Hã? São CDS mais CDS. Exato. A verdadeira direita. Exato. É verdadeiro. É verdade. Preferias ser DJ residente Mas no programa fazer uma da coisa, Cristina? mas eu tomei posição nesta. Qual é que era a dicotomia? Se ias para a Iniciativa Liberal Ou para o PSD. ou para o era PSD. mesmo, E tu era escolheste PSD, PSD. PSD. por ser uma amálgama maior. DJ E por residente. aceitarem tudo. Exatamente. Preferias ser DJ residente, já sabemos que tens essa habilidade, no programa da Cristina, ou vice-presidente do Francisco Rodrigues dos Santos? Eu não tenho nenhum problema em ser não tinha nenhum problema em ser vice-presidente do Francisco Rodrigues dos Santos. Mas tens algum em ser DJ residente no programa da Cristina? Teria, porque se calhar eu ser DJ residente no programa da Cristina implicaria que eu me afastasse dos meus gostos musicais mais do que aquilo que implicaria eu afastar-me das minhas ideias se fosse parte da direção Grande do... resposta. Não, isso estás a implicar que a Francisco. Cristina tiraria a autonomia de escolher o que é que ias passar. Não é? E estás também a assumir. E estás a assumir. É verdade, foi tão boa. boa. Vamos dar esta. Vamos dar esta. Vamos dar esta. Não, eu achava que o Francisco ia responder é que eu, ao menos, como vice-presidente do Chicão, não tinha de ouvir tocar os parabéns no programa da Cristina, mas não, ok? Também dá. Não, mas- Essa também dá. Pronto, então damos esta de borla. Todos os convidados levaram uma Todos de borla. uma Já borla, levaste vá. duas. Mas levas esta de Vá, borla que é para não vá. te safares da próxima. Mas eu escolhi. Que é Também- a última. também, É mas verdade, permitiste. é verdade. Permitiste. Ainda assim, Escolheu. É Estás- verdade, ainda assim ser vice-presidente do vice-presidente. Chicão. Mesmo assim. Porque a pressão do público e das audiências e não sei o que, pá, No CDS é fácil, como não há público, é mais, não sei, é mais tanta fácil. pressão. Exatamente. São só 0,4, é na boa. Bem, esta é a pergunta com Não, se eu fosse vice-presidente, subíamos por aí. Subias, Era sem dúvida uma alguma. loucura. 0,4 para 40. Bem, Ou mesmo para 0,8. esta tem rasteira. Mas imagina um cenário hipotético, ok? Em que um advogado conhecido e reconhecido, ex-deputado mesmo que tenha sido 28 dias, e que é pago para dar as suas opiniões, vai jantar com dois putos que pagam para dar opinião. Quem é que paga o jantar? Desculpa, não percebi. Um advogado Sim. Vai, conhecido e reconhecido. que é pago para dar opinião. Que é pago para dar opinião. Hã? Ex-deputado. Já me estás a lixar que vou ter que pagar o jantar. Não sei se és tu. Isto é uma situação hipotética. Não, paga o... Paga o Jorge, não é? Não, sim, paga o Jorge. Está feito. Está feito. Paga o Monarca. Está resolvido. O Senhor gajo é menor deputado. que é rico. Não pode. Senhor deputado, com isto é chamado a serviço para fazer então É verdade. a sua comissão de inquérito ao nosso convidado. Passo-lhe a palavra, então. Comissão de inquérito. Vamos agora dar lugar à comissão de inquérito. O senhor deputado não inscrito, pronto, não sei se teve tempo de fazer alguma comissão de inquérito nos 28 dias em que Não, foi deputado, não. mas pronto, vai ter agora a experiência de comissão de inquérito. A primeira pergunta é uma pergunta padrão que fazemos a todos. Quais são as tuas referências intelectuais? Imagino que políticas, não é? Intelectuais, podes vaguear por aí. Culturais. Sim, não, políticas, aquelas que foram mais formativas. Quer dizer, primeiro tive uma, quando era miúdo, e foi por isso que eu me redescobri direito, era o Miguel Seixas Cardoso, o Paulo Portas, Claro. os cronistas que eu lia no Independente, o Vasco Polido Valente, e foi aí que eu me comecei a descobrir, E a posicionar. a descobrir direito. Li uma vez
há um prefácio de uma edição de 95 de um livro do Miguel Seus Cardoso, que na altura lembro de ter comprado, e que depois descobri mais tarde que aquilo era o catálogo todo do Oakeshott, em que ele explica o que é ser conservador, que tinha a ver com as crónicas que ele escrevia e que elas, enfim, passavam com o tempo e não sei o quê. Eu lembro-me de ler aquilo e pensei, isto sou eu. Lembro-me de dizer isso, isto sou eu, sem perceber o que aquilo era exatamente o conservadorismo e não sei o quê. Isso foi os primeiros. E depois, por causa disso, eu fui acompanhando, fui lendo muito. Houve uma altura no final da adolescência, na altura da universidade, e que eu fui lendo os pensadores ou filósofos quase regimentais do conservadorismo liberal, o Raymond Aron, o Oakeshott, sim, o Tocqueville, a Democracia da América. Houve uma altura em que eu estava na faculdade, se não me engano, ou antes, ou logo depois, nessa altura em que saiu a Princípio, que é uma editora ligada à Universidade Católica, na altura gerida pelo João Carlos Espada, editou, acho que era a primeira edição, ou pelo menos a primeira edição em décadas, da Democracia na América. Eu lembro de ter comprado aquilo e ter absorvido aquilo tudo. Já disse o Aron, comecei a ler as entrevistas dele, e isso tudo, o Isaiah Berlin, depois fui buscar o Edmund Burke, etc. E, portanto, isso foram aquilo que me estruturou o pensamento. Claro. O pensamento de direita, quando eu digo direita liberal, porque para simplificar muito, é aquela direita que foi sendo, o pensamento de direita que foi sendo construído no pós-Revolução Francesa, por oposição ao racionalismo centralista, estatista mais tarde, etc. E depois daí derivei muito também para os liberais, o Hayek, o Nozick, os mais radicais, etc. Não quer dizer que eu hoje seja propriamente uma amálgama disso, ou que seja necessariamente isso, mas isso foram as referências essenciais para... referências mas depois a minha vida intelectual, digamos assim, para não quero ser muito pomposo, mas tudo aquilo que eu tenho de estímulo, que se pode dizer intelectual fora da política, são os meus escritores favoritos, são a música, sei lá, os escritores, o Oscar Wilde, obviamente, os ingleses, o Evelyn Waugh, o P.G. Wodehouse, o Graham Greene, os americanos como o Philip Roth, os mais novos como o Martin Amis, ou um que eu gosto muito. Ultimamente ele fez uma pentalogia ótima, mas então está um bocado mais fraco, que é o Edward C. Oben, que fez a trilogia do Melrose, que tem aliás a HBO, não foi HBO, há na HBO uma série que é Patrick Melrose, que é inspirado nesses romances, mas lá está, quer dizer, não sei se são propriamente referências intelectuais, porque não há ali propriamente um pensamento estruturado, é arte, é literatura, claro. Mas andamos um bocado por aqui. Muito bem. Precisamente pegando neste teu receio de ser muito pomposo, das tuas redes sociais partilhas habitualmente os teus gostos musicais e o quão culturalmente erudito és. Eu não partilho. Okay. Há até quem te acuse de algum pretenciosismo e de alguma arrogância intelectual por isso mesmo. Por isso pergunto, gostas mais daquilo que gostas ou gostas mais de gostar daquilo que gostas? Eu não percebo essa coisa do pretenciosismo, porque eu partilho aquelas coisas que gosto. Porque é pretencioso? Eu não quer dizer, sei lá. Isto é aqui uma provocação, tendo em conta... Sim, não partilho o Tony Carreira, isso não. Exato. Não gostas, não é? Portanto... Não tenho nada contra, mas não é... Sim, claro. Quando eu partilho, que é sei lá, estamos a falar no Facebook ou no Twitter, que são por exemplo, páginas minhas. Sim, claro. E eu partilho aquilo que gosto, sabendo que há, muitas vezes até... Sim, às vezes é um bocado umbiguista, mas às vezes há pessoas, olha, vejam isto aqui, é bom. Olha este concerto. Muitas vezes com 20 mil pessoas a ver, etc. Porque é pretencioso, não é propriamente jazz de fusão da Hungria. Não é? Não, estou mesmo. Fico meio perplexo com essa acusação. Porque... Eu percebo, não, isto não é uma acusação. Não tua, mas de algumas. Supostamente, olha, nem sabia disso, mas se acham que é isso, é que eu hei de fazer. E não gosto de gostar daquilo, gosto
Gosto porque gosto. Porque gosto. Gosto porque gosto. Está explicado. E tanto Muito pode ser uma banda alternativa dos subúrbios de Sheffield, como pode ser o Zaba, que acho que é uma grande banda em alguns momentos. Sei lá. Também acho que isto pode ficar a frase do podcast. Consideras-te um conservador, no entanto, para além de dirigente nacional do CDS de Assunção Cristas, no primeiro mandato, como, E portanto, um radical de esquerda. como É isso? falámos, apoiaste a candidatura de Adolfo Mesquita Nunes e posicionaste, aliás, posicionas-te recorrentemente ao lado dos liberais naquela que é conhecida como a direita fofinha, de que a esquerda gosta. Porquê? Para um Já conservador? Porquê? Não, já falámos sobre isso. Quer dizer, o meu conservadorismo é o conservadorismo liberal. É o conservadorismo que resulta da. Mas muitas vezes há esta dúvida, pá, como é que um gajo é conservador e... Não, porque isso não quer dizer. Sim, então, e a Margaret Thatcher era o quê? Claro. Quer dizer, não é? Porque uma das grandes. E nós falámos sobre isso bastante, aliás, na primeira parte, mas eu posso tentar resumir aqui. Um dos grandes movimentos intelectuais do século XX, intelectuais políticos, foi a aproximação entre conservadores e liberais. Foram os conservadores a perceberem que a única ordem que interessa é a ordem espontânea, que é aquela que permite uma situação de ordem mais espaçada no tempo, aquela que impede as revoluções e, portanto, a desordem ou sistemática ou cíclica. E isso foi no início, quer dizer, no início do século XX ou no século XIX, os conservadores eram totalmente contra o mercado livre. Contra os mercados livres, eram pelo Estado, eram pelo poder do governo para regular os mercados, eram a favor de tarifas, eram... Muitas vezes parece que ainda hoje há muita gente que quer que os conservadores sejam isso e que... Não é? Pois, eu sinceramente fico mais uma vez perplexo quando as pessoas acham estranho que eu seja exatamente aquilo que a direita foi nos últimos 70 anos. É verdade. E é também por isso que há pouco no início do programa disse que para mim és uma referência intelectual nesse sentido, no posicionamento que tens no CDS, precisamente por isso, porque muitas vezes também me perguntam, mas conservador, como é que tu és um conservador e apoias Adolfo Mesquita Nunes? Às vezes falta um bocadinho de cultura política a essas mesmas pessoas. Nesta linha, e Sr. Deputado, é dos quadros mais válidos do CDS e das melhores cabeças da direita moderada em Portugal. Porquê é que abandonou a liderança da distrital do CDS de Viseu no momento em que o partido mais precisa de si e de pessoas do seu calibre? Porque eu senti que isso não há propriamente uma resposta direta. É preciso perceber que houve uma sequência de coisas, houve muita gente da minha equipa, dos mais próximos, até do próximos de amizade, que foram dizendo que queriam sair porque não se reviam, achavam que não era possível fazerem aquilo que queriam fazer, tendo em conta a liderança do partido a nível nacional e aquilo por onde o partido estava a ir. E eu, portanto, percebi que ia ter saídas que não tinham necessariamente a ver comigo, mas ainda assim eram saídas de um núcleo importante, 3, 4, 5 pessoas que acabaram por sair, antes de eu sair, e eu percebi que, enfim, a minha própria legitimidade estava fragilizada por causa disso. E depois, o facto de essas próprias saídas e aquilo que as pessoas foram dizendo e o debate que houve durante algum tempo bastante aturado dentro da distrital também fizeram perceber que, de facto, se calhar eles tinham razão. E eu, repara, era preciso, ou seja, eu não tinha aquilo que era necessário porque não percebia a estratégia nacional. Ainda não percebi, acho eu. Não tinha aquilo que era necessário para ajudar a distrital. E, portanto, como corria o risco de, se esperasse mais algum tempo, poder chegar a essa conclusão irresolúvel, mas ser demasiado próximo das autárquicas, ou demasiado tarde para se poder gerar uma alternativa lá, eu entendi sair para que a distrital pudesse ser liderada por alguém que estivesse mais ligado, ou que percebesse melhor e que se pudesse articular de uma melhor forma com a estratégia nacional. Muito bem. Penúltima pergunta. Muitos de nós sabemos que para ti e para os teus companheiros de ruta no CDS, o próximo congresso é o destino mais aguardado, mas também uma possível última paragem. Se não para ti, para alguns.
Caso o atual líder do CDS renove o seu mandato por mais 2 anos, é o CDS ainda a tua casa ou será o momento de partir para outras paragens? Não, eu acho que essa pergunta não faz muito sentido. Repara, se o CDS, se houver no próximo Congresso, o atual presidente se recandidatar e ganhar, parece-me que é porque teve um bom resultado nas autárquicas. E se assim é, eu acho que merecerá continuar. E se assim é, provavelmente poderá fazer, ou este mandato melhorou até lá, seguramente, e para além disso, a tendência será de melhoria. E portanto, eu mesmo podendo não concordar com tudo, não me vejo a sair do CDS. Então, e como última pergunta, na eventualidade de Adolfo Mesquita Nunes não se candidatar à liderança do CDS, ponderas candidatar-te a líder do partido? Não. Fora de questão? Fora de questão, completamente. Não tenho, a minha vida não foi para aí, não tenho. Percebo que as pessoas às vezes gostem daquilo que eu digo, ou da forma como eu penso, Eu pessoalmente gostava. ou da forma como eu articulo, mas eu julgo que não tenho aquilo que é necessário. Acho que há qualidades que, por exemplo, o Adolfo tem que eu não tenho, claramente, de foco, e falo dele porque podia falar de outros, mas Claro. referiste o caso dele. Eu acho que não tenho capacidade para isso, nem, muito sinceramente, é isso que eu quero fazer da vida. E, portanto nunca serei candidato ao CDS. Isso está completamente fora de questão. Então, não sendo tu nem o Adolfo, quem é que verias a representar a nossa direita, chamemos-lhe assim? Há tanta gente, até em tese, um Francisco Rodrigues dos Santos menos preocupado em coisas laterais podia ser um grande líder da direita moderada. Que direita moderada, repare, também não gosto de dizer isso, quer dizer, da direita democrática. Claro. Que há momentos que pode ser mais moderada, há momentos que tem que ser mais de ruptura. Depende dos temas, depende das circunstâncias, depende. Claro. Quer dizer, não há aqui uma. O que eu não gosto, o que eu acho que é a direita fofinha, do ponto de vista da esquerda, é um partido que está assim agora, quer dizer, que é bastante inofensivo para a esquerda. Essa é que é a direita fofinha. Isso eu não gostaria. Agora, o CDS tem montes de pessoas que podem ser alternativas se o Francisco quisesse sair ou se achar que não tem condições. O Adolfo é uma delas, a Cecília Meirelles é uma pessoa com um grande respeito dentro e fora do partido. Dentro e fora, claro. Dentro e fora do partido. Isso também é importante. É importante o partido se apresentar com aquelas pessoas que são respeitadas fora do partido, para não cair num sectarismo, e no mesmo erro. Para num sectarismo tremendo. Claro. E portanto, eu acho que isso é. Eu percebo a vossa pergunta, mas quanto a mim, não há esse risco. Nem haverá. Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito longo. Portanto, é um orgulho para mim fazer a primeira comissão de inquérito com o Sr. Deputado, Claro. Que nunca tinha feito uma. Temos agora o segmento de descentralização, esta semana rubricada pelo consultor político João Maria Jana. Descentralização. O Jorge pediu-me para gravar este vídeo a falar um bocadinho do que eu gosto de falar, não é? Do que deve ser a missão da direita. E pronto, estando aí o Francisco, eu não devo conseguir acrescentar grande coisa, ainda por cima ainda um bocadinho na ressaca de estar a 8 pontos de vantagem com 2 jornadas do fim do clube de que o Francisco tanto gosta. Isto pronto, está ainda intelectualmente complicado para conseguir construir pensamento, mas parece-me importante e espero que conversem sobre isso, falar sobre a missão que nós temos enquanto pessoas de direita, e essa missão não é destruir, não é atacar indiscriminadamente, não é ser contra tudo o que as outras pessoas são a favor por simples maniqueísmo político. E eu penso que a direita nesse sentido caiu um bocadinho no jogo está refém neste momento dos consultores e da lógica de marketing aplicada à política, que veio um bocadinho transformar a política num campo de batalha
numa guerra entre marcas, mais do que numa discussão de ideias e numa tentativa de melhoramento constante. Parece-me a mim que o papel da direita não será o do bota abaixo, como gosta de dizer o líder do meu partido, será mais o de, enquanto voz da ponderação, tentar procurar soluções que não puxem tanto para o extremo, que não sejam demasiado precipitadas, que não causem um choque demasiado grande nas pessoas, e tentar um bocadinho nesse sentido refrear os ímpetos da esquerda. Não quererá isso dizer que a direita é contra tudo o que seja o dito progresso social, antes pelo contrário, a direita só não é a favor de políticas, ou não deveria ser a favor de políticas públicas irrefletidas que levem a grandes animosidades sociais, a grandes tumultos, eventualmente a revoluções. Não somos as pessoas das revoluções, somos as pessoas das reformas. Há uma outra revolução que nós reconhecemos que por má gestão anterior acabou por ser necessária, porque os processos de reforma foram de tal forma inexistentes que forçaram um ponto de ebulição, mas no geral nós procuramos a reforma constante para evitar pontos de explosão, para evitar pontos de alta tensão. E para mim é isso. O Jorge perguntava-me da grande diferença entre a direita fofinha e a direita trauliteira. Para mim é isto, é que a direita trauliteira para mim não é direita nenhuma, é gente que quer rebentar e revolucionar de forma tão violenta e pouco ponderada como o mais perigoso dos esquerdistas. Eu tendo a chamar-lhes a direita jacobina, que pronto, para mim de direita não tem nada, e para mim a grande diferença está aí, é que o que nos devia distinguir não são tantas ideias, porque as ideias mudam, ou a adaptabilidade. O que nos devia distinguir era o estilo, não é? É a elevação com que se faz política e é a maneira como se quer estar na política. É uma maneira menos virada para a transformação total da sociedade, menos virada para usar o Estado para essa transformação total, mais virada para convencer as pessoas, para a alteração de mentalidades, para a vida na sociedade civil, para a construção de soluções na sociedade civil. E para mim a solução tem de ser essa, não é andar a fazer reformas constitucionais que concentrem mais poder no Estado, não é andar a criticar o papel do Estado numas coisas para dizer que ele tinha de estar completamente presente noutras, e não vejo isso como minimamente útil. Portanto, para mim a mensagem a ficar seria essa. Acho que as pessoas estão fartas de clubismos. O que partidos de extrema-direita ou extrema-esquerda fazem é mobilizar as pessoas que são malucas o suficiente para ainda quererem participar ativamente na política, porque a maioria das pessoas não tem opiniões políticas extremadas e, em certo sentido, não lhes apetece votar, não é? E acabam por não participar. E há um grupo muito grande de pessoas neste país que já vê a política como um Benfica Sporting, em que não vale a pena tentar construir alguma coisa de construtivo ou estar ali no meio termo, porque não é possível. E isso aliena muito mais pessoas. Este mito de que um partido de extrema-direita vai buscar votos à abstenção, ou muitos votos à abstenção, vai completamente contra o facto objetivo, que é o que afasta as pessoas da política, é precisamente a polarização, é o discurso barato, é a violência na maneira de fazer propostas. E acho que temos de afirmar esse tipo de direita, seja no PSD, seja no CDS, seja eventualmente numa união entre os dois partidos, que hoje em dia estão mais parecidos do que nunca. Temos de afirmar esse tipo de direita alternativa. E eu continuarei na luta no PSD para que isso aconteça. Espero que o Francisco continue no CDS até aquilo aguentar. E se não aguentar mais, acho que é bem-vindo na grande casa do centro e da direita, que é o Partido Social Democrata. Um abraço a todos e obrigado por me terem aqui. Para finalizar, temos o segmento Meteorologia e quem nos vai dar o tempo é José Maria Bárcia. Meteorologia. Bom, na minha humilde opinião, o CDS com esta direção tornou-se um partido completamente irrelevante. Aquilo que o CDS consegue fazer hoje ainda é resquícios da última legislatura,
com os deputados que ainda tem, mas para um partido que, quando as sondagens apontam 0,4%, as sondagens não interessam, quando as sondagens apontam uma ligeira subida, temos um dos vice-presidentes a dizer o CDS cresceu 700%, que bom, e próprio Francisco Rodrigues Santos diz que afinal as sondagens já são positivas. Não parece um partido que tenha muito futuro com esta direção. Com uma direção diferente, digamos com Adolfo Mesquita Nunes ou com Nuno Melo, o CDS peca por tardia mudança de direção, porque mesmo a liberalização do CDS já foi ocupada pela IEL e um CDS ainda mais conservador com o Nuno Melo já foi ocupado com o Chega. O que me parece é que o CDS resta-lhe a democracia cristã como a única coisa diferente dos outros partidos, e mesmo essa, pelas sondagens, vale à volta dos 0,4%, completamente insignificante, mesmo na democracia portuguesa. Acredito que o CDS... Bom, eu acredito que o CDS não há de ter muito futuro. A posição que o CDS poderia ocupar já foi ocupada por outros partidos e outros virão que possam ocupar a posição deixada em vago pelo CDS, muito por culpa desta direção. Acho que Francisco Rodrigues Santos pode ter sido um excelente presidente da JP, como presidente de um partido político é fraco, é uma pessoa que se preocupa mais com as intrigas, com as pequenas, é subejamente conhecida a fama que Francisco tem em mandar mensagens a militantes de base, a ameaçar ou pura e simplesmente a fazer birras, acho que não há outra palavra, e acredito que era bom termos um CDS forte, apesar de que há outros partidos à direita que podem substituir e bem o CDS e outros menos bem, como é o caso do Chega. Para a meteorologia, posso dizer que na Nazaré amanhã vão estar cerca de 15 graus. Obrigado. Foi mais uma bancada parlamentar, desta vez com um convidado de luxo, a quem desde já agradecemos penhoradamente a sua presença, Muito só obrigado. pela pessoa que é e também pela influência que teve na nossa inspiração para fazer este fraquíssimo e paupérrimo podcast, este programa. Ficamos à vossa espera então para a semana, para mais um episódio, mais uma bancada parlamentar. De minha parte, nesta é tudo. Jorge, um forte abraço, ao nosso convidado também. Exatamente, ao nosso padrinho do podcast. E até para a semana. Até para a semana. É lamentável. Eu queria dizer aos senhores das galerias façam o favor de se retirarem. 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 Epá, vou para o PS. Vou ser o novo Basílio Horta.